Minecraft, por ser um jogo que existe há mais de uma década, ele já passou por coisa de centenas de updates diferentes, entre os updates que adicionavam coisas grandes pra dentro do jogo de uma vez só. E uma parte interessante desses updates do Minecraft é que você consegue jogar qualquer um deles. Eles disponibilizam desde os últimos testes que vão sair para as próximas versões do Minecraft, enquanto eles estão desenvolvendo essas versões, até versões de testes que existem há mais de uma década inteira. Só que tem uma coisa a mais nisso daí. Existem versões tão antigas dentro do passado desse jogo que você pode considerar que elas são até perdidas com o tempo. E um tempo atrás aqui nesse canal eu fiz um vídeo falando sobre uma dessas versões que foi encontrada de uma forma até meio inusitada, uma década depois dela ter sido feita e perdida pelo próprio Minecraft, que eu vou deixar no fim desse vídeo aqui pra você assistir, porque no que a gente vai entrar é outra coisa. Porque acontece que não existem só uma dessas versões que foi perdida e que foi encontrada depois de muito tempo. Na verdade tem algumas dezenas dessas versões que não existem mais ou que simplesmente não foram arquivadas. Mas e se o motivo não for organização? Em alguma data do ano de 2010, um garoto chamado Exorcist grava um vídeo para um amigo dele como uma forma de provar que ele possui uma coisa que nem o amigo dele acreditava que ele tinha, uma versão de Minecraft. A versão em questão era a versão Alpha V 1.0.16-05-01. No momento da gravação dessa versão que ele fez em 2010, tudo parecia muito normal, não se tinha muitas diferenças aqui naquela versão se você não prestasse atenção nos mínimos detalhes. Porque aquilo tudo parecia ser só mais uma versão de Minecraft. Só que é desses pequenos detalhes que a gente vai descobrindo um mundo inteiro diferente de Minecraft, porque pra começo de conversa, a versão que ele tá se referindo nesse vídeo, que ele tá mostrando pro amigo dele que ele tem, nem sequer existe no jogo. Isso que você tá vendo aqui é só a ponta do iceberg de um dos universos paralelos mais bizarros que ficaram escondidos por dentro de um jogo por muito tempo. Um mundo de um jogo que era lentamente moldado aos poucos e lentamente se transformando em algo que se distancia completamente do que a gente conhece como Minecraft algum dia. Tudo isso debaixo dos panos esse tempo inteiro. Porque quando eu encontrei essa história, eu comecei a ficar fascinado por ela, com um monte de porquês e o quês na minha cabeça. Tipo, por que tudo isso daqui existiu? Qual que é o propósito de tudo isso? Por que tava escondido esse tempo inteiro e o que aconteceu com isso? Mas o mais importante de tudo isso, o que essa versão de Minecraft guarda de tão maligno? Mas antes desse vídeo começar, eu preciso falar pra você da onde que veio todo esse meu conhecimento brilhante que sai de dentro dessa minha cachola e que me faz conseguir fazer essas pesquisas insanas como esse cientista maluco que eu sou, que no caso é a EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas é uma plataforma de cursos online pra você poder aprender e se profissionalizar em diversas áreas que você pode escolher. Elas são uma plataforma de cursos que oferecem muito mais do que só os cursos, como também palestras gravadas, aulas com profissionais de dentro do mercado, atividades e lições de casas pra você também fazer e ficar ainda melhor no que você tá fazendo, e é claro, um dos mais importantes também no processo de você se aprender e se profissionalizar em algo, a prática nesse assunto. A EBAC oferece pra você uma grade de cursos muito boa pra você que tá procurando trabalhar em uma área que tá sendo muito procurada ultimamente. E quando eu digo isso, eu realmente recomendo você entrar um pouco nesse link que tá aqui na descrição e dar uma olhada nos cursos que a EBAC tem pra oferecer, porque o leque é realmente muito grande. O leque vai desde áreas bem mais técnicas, como por exemplo programação e análise de dados, até áreas como moda e audiovisual. Na parte de audiovisual, por exemplo, que é a que eu julgo que eu tenho mais experiência em saber, você consegue ter cursos como cursos de roteirista, por exemplo, que é onde você vai desenvolver as suas habilidades de criar histórias e que pode ser usado tanto para TV, em todos os tipos de que você pode imaginar, quanto streaming e até em jogos, uma vez que todos esses têm roteiro. E é claro, alguns desses cursos que oferecem conhecimento para você, como qualquer outra habilidade, você consegue ainda mais nos dias de hoje aprender isso tudo de graça com a internet. Só que isso também tem seu lado negativo. O que a EBAC oferece para você é uma forma mais organizada, fácil e mais intuitiva de você aprender essas tais habilidades quando você não sabe nem por onde começar a aprender elas. Uma vez que dentro da EBAC você vai estar sendo acompanhado por profissionais constantemente, recebendo feedbacks desses profissionais e que vão te aconselhar no que você precisar. Então se você está interessado em aprender com a EBAC ou está interessado em dar uma olhadinha no que eles têm para oferecer, clica no link aqui da descrição e dá uma olhadinha que já vai estar ajudando bastante aqui no canal. E se alguma coisa pegar seu olho, se você se interessar por alguma coisa, cupom 200 do Ryan com R$200 de desconto para você, beleza? Muito obrigado EBAC por estar patrocinando o vídeo de hoje e vamos continuar. O começo de tudo isso se deu num canal chamado Minecraft Alpha V 1.0.16 Versions. No momento que eles postam o primeiro vídeo, não se dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, mas a gente consegue perceber pelo jeito de escrever que as pessoas que estão postando esses vídeos não são as donas dos vídeos, tá mais pra uma coisa de arquivamento, pelo que parece, ou pesquisa mesmo. Data e hora desconhecidas, porém o ano é certamente 2010. A fonte do vídeo é um player normal. Não muito mais informações do background disso foi descoberto desde então, mas agora eles estão com a gente. O que leva a gente a pensar que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque isso tudo não pode ser só coincidências de alguém que quer salvar gameplays da Minecraft Alpha V1.16. E bom, eu acho que esses vídeos aqui é o suficiente para mostrar o porquê documentar esses vídeos tão inofensivos.
Nesse vídeo existe um contexto escrito sobre duas pessoas que estão jogando Minecraft até que um deles é aceito para participar dos testes. E desde que isso aconteceu, essas duas pessoas não conseguiram mais jogar juntos. Como se o jogo deles tivesse automaticamente atualizado para duas versões distintas uma da outra, onde elas ficam incompatíveis, então eles não conseguem mais jogar juntos. Mesmo que se você for parar pra ver, esteticamente elas são idênticas umas às outras. Dentro desse vídeo que essa pessoa tá gravando, ela bate de frente com essa figura preta parada ali e automaticamente ela dá Alt Tab e manda mensagem pro amigo dele falando que ele viu essa coisa de uma forma muito assustada. O amigo dele não acredita de primeira nas palavras dele, como qualquer amigo seu que chega pra você e fala que ele viu o Herobrine no mundo dele, mas vindo da gravação a gente sabe que isso é real, tá bem na nossa frente na verdade. O amigo dele custa acreditar nessas palavras, então fala pra ele tirar um print do acontecido, pra ele poder provar que essa coisa realmente existe, e quando ele vai tirar esse print, o bicho some. Mas ele ainda tem a gravação do acontecido. Esse jogador específico que a gente vai chamar de Exorcist, porque é o nome dele do Minecraft, começa a fazer então uma série de vídeos com ele e o amigo dele tentando ir atrás dessa suposta coisa que apareceu no mundo dele, depois que ele mostra os arquivos do vídeo pra essa pessoa. No vídeo seguinte, o vídeo intitulado de versão 1, é um vídeo mostrando aquela versão do Minecraft que eu falei mais cedo, que tem detalhes mínimos que diferenciam ele de uma versão normal do Minecraft, como por exemplo, a logo quando você entra nesse jogo é azul ao invés de verde, que é o comum do Minecraft naquela época. Mas de todo o resto, ela é idêntica a uma versão normal, com um pequeno a mais nisso. Essa versão não existe. Esse traço 0-1 depois do 16 não existe e não tem nenhuma informação sobre essa versão existir ou foi catalogada ou algum dia existiu. O que sinaliza pra mim uma coisa, uma vez que a gente tá vendo essa versão existir, ela não tava sendo catalogada e liberada pro público. A descrição original desse vídeo que mudou depois que ele foi reupado no YouTube era chamado de "Você não acreditou que eu tinha essa versão, então tá aqui", acentuando ainda mais essa ideia de que essa versão é alguma coisa secreta não listada que não era pra sair pro público ou pra todo mundo ter acesso, e que provavelmente o outro amigo do Exorcist que foi aceito para os testes tinha recebido essa versão. Coisa que agora no terceiro vídeo desse canal eles até conseguiram fazer funcionar perfeitamente, com os dois entrando e iniciando uma série de vídeos pra tentar caçar essa coisa como se fosse o Herobrine mesmo. Eu cheguei a um ponto onde eles até tentam recriar algum dos passos ou a mesma configuração quando eles foram surpreendidos por essa criatura, mas não dá em nada. Em um vídeo na frente, no vídeo chamado versão 3, a gente vê o Exorcist jogando nessa suposta versão secreta de Minecraft, só que agora ela tá um pouquinho diferente do comum. A primeira coisa que a gente nota disso é nos blocos que estão com texturas um pouco diferentes do normal, como essa parede de tijolos que tá com uma skin muito mais azulada do que a original dela, que é laranja, até um pouco vermelha. Um pouco mais à frente nesse vídeo ele vai dar um pulo na água pra tentar gravar ele dando um pulo legal na água, como tá na descrição do vídeo. E assim que ele bate no fundo do oceano depois de afundar, ele encontra uma porta de ferro parada no fundo do mar. Tá, assim que ele sobe de novo depois dele tentar achar essa porta, a gente vê que aquela ponte que ficava bem ali no começo do vídeo simplesmente sumiu do nada. E um pouco depois, um player sem nome entra no jogo dele, e então o vídeo acaba. Nessa gravação a gente já começa a sentir uns pequenos detalhes das anomalias que estão acontecendo nessa versão e um pouco do porquê disso tudo ter sido arquivado. Essa segunda versão de Minecraft que tá sendo desenvolvida de certa forma meio escondida de todo o resto, parece estar muito suspeita pra ser real. Parece estar com muito mais anomalias dignas de verdade de um jogo assombrado. Nos próximos 3 vídeos depois disso a gente consegue ver uma certa evolução nessa versão, tendo em vista que cada um desses vídeos é sobre uma versão diferente. Entre elas a gente consegue encontrar um monte de blocos que estão diferentes, com texturas um pouco estranhas e texturas que não se assemelham ao que a gente tá acostumado, só que são só o suficiente parecidos pra dar aquela sensação muito estranha, como minérios mudando de cor, por exemplo. Até alguns blocos novos que simplesmente aparecem ali e sem explicação nenhuma. Dá pra se concluir que essa versão de Minecraft tem até a própria changelog dela, uma vez que um desses vídeos o Exorcist tá conversando com o amigo dele do outro lado, que a gente finalmente conhece, que é chamado de DJP, e eles conversam sobre essas tais changelogs e o que elas podem ter. A gente só não tem acesso a elas. Uma coisa peculiar que acontece na versão 5 é que enquanto o Exorcist, depois de minerar esses minérios estranhos, tenta voltar pra casa, ele percebe que tem 2 portas de ferro travando a entrada deles. Portas de ferro que não estavam ali antes. Então ele tenta desviar dessas portas pra entrar por outro lado, só pra quando ele fizer isso, ele olhar pra porta da entrada e as portas terem sumido. A gente não sabia quase nada sobre qual seria o destino desses dois jogando nesse Minecraft dessa forma, até porque a gente sabe que um deles estava jogando até de forma meio ilegal, que não era pra eles ter essa versão do Minecraft. Só que depois de um tempo, a gente descobre o que aconteceu. No vídeo versão 6, o DJP e o Exorcist estão cavando uma área nova pra casa deles enquanto eles conversam um pouco. Nesse vídeo eles comentam sobre algumas mudanças, como por exemplo a mudança do vidro, que agora tá quadriculado ao invés do vidro comum que a gente conhece. Mas lá pro fim do vídeo, quando o DJP quebra um bloco do chão, ele dropa um bloco que era meio diferente, que não era o que era suposto a vir quando você quebra pedra dentro do jogo. E assim que ele pega esse bloco e coloca alguns no chão, ele simplesmente congela ali. Passa um tempo e ele sai do jogo. O Exorcist estava meio AFK, ele não estava vendo isso tudo acontecendo, então quando ele volta ele percebe que o amigo dele sumiu. Ele fica zanzando por ali por um tempinho, até que isso aqui acontece. A conta dele é banida por sessão não autorizada, e pelo jeito
foi assim que as coisas acabaram. Pela forma como o DJP também saiu do nada do jogo, eu acredito que ele também sofreu do mesmo destino. Só que tem coisas muito erradas nisso daqui. Sabe, se você usa hack em servidores de Minecraft, é muito fácil você ser banido desses servidores e você, assim, perder o acesso pra eles pra sempre. Mas ser banido do Minecraft, ser banido de um servidor survival privado? Como exatamente? Daqui em diante a gente não vê mais nenhum sinal desses dois nas gravações seguintes. No próximo vídeo que vem logo depois desses, começa um vídeo completamente diferente com outra pessoa, sem nem sequer mencionar essas duas pessoas. A pessoa que aparece nesse vídeo é alguém com uma skin amarela. Essa pessoa parece estar jogando Minecraft normal. Quer dizer, normal até onde dá pra ser normal. Até que chega um momento onde um player invisível com um nome escrito Obstruction aparece e passa por ele. A gente não sabe até o momento pra que serve essa entidade ou qual que é o objetivo dela, mas ela aparece muito casualmente dentro da tela pra simplesmente ter algum tipo de choque. O que isso aqui é e pra que ele serve? E tá bom, o que a gente tem de informação sobre tudo isso daqui até agora é que algumas pessoas seletas pegaram acesso a uma versão do Minecraft que estava sendo feita paralelamente com a versão original do Minecraft que foi solta pra todo mundo durante os anos. Algumas sem autorização devida pra fazer isso, que levaram elas a serem banidas, mas olhando tudo isso pra mim, colocando em perspectiva, só abre uma pergunta pra algo que eu tô querendo saber há um tempo já. Essa versão tá sendo atualizada constantemente, tem moderação e tem pessoas cuidando do jogo e banindo pessoas que tentam passar dos limites ou que infringem algumas regras. Então, quem são essas pessoas por trás desse jogo e o que elas estão fazendo? Calma só um pouquinho, vem comigo aqui. Internal Footage 1 é o primeiro vídeo desse canal que apresenta pra gente uma visão um pouco diferente do que a gente tá acostumado de ver dentro dessa série. E isso porque é a primeira gravação de dentro do desenvolvimento dessa coisa. Nós pagamos a Mojang, então eles nos deixaram fazer isso e até nos deram acesso ao sistema de autenticação. Como o gerente de projeto conseguiu isso, tá além da minha compreensão. Não revela o meu nome, eu acho que eu não preciso nem falar isso, mas não poste todo o material que eu gravei até eu dar o sinal verde pra isso. 6. O vídeo em si que ele grava não tem nada demais, com a única exceção onde no fim do vídeo um outro player entra dentro do jogo e ele quita imediatamente no desespero, mas o que torna esse vídeo ser tão intrigante pra mim é que ela é a primeira vez que a gente consegue ter uma visão de dentro do que tá acontecendo aqui. É a primeira vez que a gente tá vendo uma pessoa que trabalhou nesse projeto mostrando como que ela fazia tudo isso. Só que o que importa de verdade pra esse vídeo não é nada disso daqui. O que importa de verdade é o que tá gravado na tela dele e que dá muito mais informações sobre o que é isso aqui tudo e pra que isso serve. A gravação não autorizada do computador atribuído não é permitida. Isso deveria ser óbvio, mas alguns de nós já tentaram vazar coisas. Não faça isso. Diretrizes para o recrutamento. O cliente de recrutamento deve ser configurado para a versão 1.0.16-2. Se você definir qualquer outra coisa, não conseguirá encontrar nenhum candidato e estará desperdiçando seu tempo. 2. Não deixe que seu personagem seja descoberto no jogo. Se o fizer, sinalize para a administração e não tente retirar nenhuma imagem que chegou da internet. Deixe esse trabalho para a gerência. 3. O candidato precisa ser um player ativo, um player que usa a variedade de conteúdo do jogo. O que está escrito na tela desse desenvolvedor é uma espécie de afazeres para eles poderem recrutar essas pessoas para os testes dessas versões de Minecraft. Essa lista que a gente acabou de ver explica bastante coisa sobre as coisas que a gente vem vendo e as anomalias que vêm sendo apresentadas pra gente. Todas essas figuras pretas paradas por aí que aparecem e somem do nada, as anomalias dentro do jogo, pelo que parece essas figuras pretas parecem ser desenvolvedores do jogo que conseguem de alguma forma entrar no mundo das outras pessoas e observar se essas pessoas são aptas para o que eles querem fazer. Outra parada que explica muita coisa pra gente é esse texto da descrição do vídeo que explica que não, na verdade não é a Mojang que fez isso tudo esse tempo inteiro, e sim de pessoas que pagaram a Mojang para poder conseguirem desenvolver essa coisa com o jogo e de alguma forma conseguiram até usar as versões do Minecraft para isso. Por quê e como? O próximo vídeo depois desse é um salto no futuro, literalmente. Um de nós encontrou um arquivo .jar da versão antiga. Esse vídeo é uma conversa de Discord entre 3 pessoas. Uma dessas pessoas é o DJP dos vídeos de Minecraft de 2010, o que começou isso aqui tudo. Aparentemente essas pessoas que a gente tá vendo nessa conversa são as pessoas que criaram esse canal e são os donos desse projeto de arquivar essa versão do Minecraft antiga. E aparentemente esse canal é feito por pessoas que participaram desses testes anos atrás ou que tem algum tipo de envolvimento com ele. Esse vídeo em si é o DJ tentando rodar esse .jar antigo dessa versão de Minecraft e explorando um pouco ela pra ver o que tinha escondido dentro dela. Andando um pouco nessa versão a gente já consegue perceber que pelo menos esteticamente falando essa versão já tá bem mais avançada dentro do jogo, porque desde grama até coloração do céu e água, areia, esse tipo de coisa tá de certa forma milimetricamente mudada só um pouquinho pra te causar essa sensação de estranheza de isso aqui não é Minecraft. Outro detalhe muito importante
que aparece nesse vídeo são as portas de ferro. A gente tinha encontrado uma delas numa versão muito mais atrás, no começo de tudo isso, mas agora nesse vídeo onde o DJP gravou e capturou, a gente consegue ver diversas dessas portas espalhadas por todo lugar dentro desse mapa e até de uma forma bem frequente. Mas toda vez que o DJP tenta colocar o mouse por cima dessas portas ou chegar um pouco perto delas olhando pra elas, ele consegue registrar uns picos muito grandes de uso de CPU toda vez que ele chega perto dessas portas, mas nada acontece. É como se o jogo, toda vez que ele olhasse pra essas portas, começasse a lagar muito e começar até travar na gravação. Coisa que para de acontecer assim que ele tira o mouse de cima. Ele testa isso algumas vezes com outras portas que ele vai encontrando nessa jornada dele, até que o jogo dele do nada fecha e aparece uma mensagem na tela falando que o jogo dele tem que estar conectado com a internet pra ele poder jogar o Minecraft. O que é um pouquinho estranho e engraçado, uma vez que ele não tá jogando em nenhum servidor, ele tá jogando um jogo single player. Uma das pessoas que tava nesse Discord nessa conversa até fala que isso é muito estranho porque a versão que eles foram dada pra ele não tava conectada na internet. E isso é uma coisa muito importante. As portas. Uma parada que veio me intrigando desde que eu comecei a investigar isso tudo por mim mesmo foram essas portas. Elas sempre estão aparecendo pra em vídeos muito estranhos, em momentos muito estranhos e lugares muito estranhos, sempre largadas e abandonadas aí, como se alguém tivesse construído e colocado sem querer em algum lugar. Mas pra que elas servem exatamente? Bom, acontece que esse tempo inteiro elas eram uma espécie de portais. Em um vídeo chamado Versão 10, um vídeo que parece que foi gravado pelos mesmos garotos de 10 anos atrás, do Exorcist e do DJP, é um vídeo onde os dois discutem essas possibilidades do que podem ser essas portas que aparecem por aí do meio do nada, até que o Exorcist decide tomar uma iniciativa e falar que ele quer testar uma delas pra ver o que acontece se ele abrir essa porta. É quando ele pega uma alavanca e vai andando até mais ou menos o lugar onde ele encontrou aquela criatura preta pela primeira vez no começo de tudo isso. Ele chega perto, usa a alavanca, abre a porta e entra. Assim que ele entra pela porta, ele começa a carregar um lugar que é chamado de hub. Quando ele entra nesse lugar, ele começa a vagar por lá, obviamente, pra tentar entender o que é tudo aquilo, até que ele esbarra em outro jogador, um jogador chamado Bug Nation. Só que o que é mais intrigante disso não é toda essa estranheza que é você abrir uma porta e entrar em uma espécie de hub dentro do seu jogo single player. É o que eles conseguem fazer a partir daí. Depois de um tempo com os dois explorando esses lugares pra ver o que tem aí dentro, eles acabam encontrando outra porta. E assim que eles entram por essa porta, eles são jogados em uma praia aleatória no mundo de Minecraft. Só que aí que tá a pegada. Eu acho que ele não voltou pro mundo dele. Eu acho que esse mundo que ele entrou é um mundo de outro jogador. Isso explicaria, por exemplo, algumas coisas como o fato desse jogo tá sempre pedindo que você fique conectado na internet. Você tem que ficar conectado justamente pra se conectar o seu mundo a essa mente inteira desse hub que vai te conectar a outros jogadores e vice-versa. Essas portas lagavam muito provavelmente porque elas tentavam se conectar a esse hub e não conseguiam porque não tinha internet. E também explica essas figuras pretas invadindo o jogo. O jogo tá sempre conectado, então administradores e pessoas que estão ali moderando conseguem entrar dentro do jogo por outros sistemas que eles têm. A ideia era, essas portas surgiriam em seu mundo, você as abriria e acabaria em uma área central. Essa área estava hospedada nos nossos servidores e outros jogadores que estavam lá podiam se ver. Você não podia, obviamente, conversar com eles por chat, não era um bug. Os jogadores que aceitamos em nossos testes, no entanto, revelaram-se mais inteligentes do que o líder do projeto esperava e começaram a construir os seus nomes no Skype a partir de blocos e se comunicar dessa forma. Quem era o líder desse projeto? Claramente esse projeto tinha um líder, até porque todo jogo que se preza sempre tem o diretor que é quem coordena a equipe inteira a fazer todas as alterações e criar as coisas pra dentro do jogo. Ele é a base criativa de tudo. A questão é quem é essa pessoa que durante toda a história dessas entradas mostrando cada vez mais e mais toda a evolução disso e como o Minecraft ia se mudando com o tempo, a gente consegue ter uma boa noção do time por trás que tava fazendo isso tudo acontecer. Alguns deles hoje em dia fazem parte desse grupo que tá arquivando todas as informações sobre essa versão perdida de Minecraft, uma vez que a gente consegue ver em alguns desses vídeos a escrita da descrição do vídeo falando sobre essa época de uma forma até nostálgica. Outros estavam até conspirando contra a própria empresa como a pessoa que gravou todos esses vídeos de dentro do desenvolvimento, que eram claramente uma quebra de sigilo e uma quebra de regras absurda. E na verdade essa pessoa que vazou essas informações é um bom começo pra gente começar a entender mais sobre a equipe por trás de todo esse jogo. Esse cara, por exemplo, que vazou todas as informações, ele se referencia a ele mesmo com o número 6. Só que isso não é uma característica exclusiva dele. Sempre que a gente vê qualquer conversa que foram feitas pelas pessoas que trabalhavam nesse projeto, a gente sempre vê eles se referenciando uns aos outros por números. A gente já viu em textos eles falando sobre um tal de 0, 2, 1, 4, e com isso a gente consegue concluir que cada um desses números é um desenvolvedor que trabalhou dentro desse projeto, sendo um total até o momento que a gente consegue perceber de 7 desenvolvedores, do 0 até o 6, sendo do 2 ao 6 praticamente da mesma hierarquia, com, claro, funções diferentes, o 1 parecendo que é uma espécie de gerente deles, e o 0 sendo o líder do projeto. Todas essas 6 pessoas que são do 0, por mais que participaram
participaram desse projeto, eu acredito que eles eram mais só massa de manobra, pessoas que sabiam fazer o que ele precisava e que eram comandadas a fazer isso sem entenderem muito o porquê. Verdadeiramente por trás de tudo isso, quem pensou e planejou a existência dessa versão é o Dev Zero. E desde o começo, quando eu comecei as minhas pesquisas sobre tudo o que estava acontecendo aqui e sobre o que essas coisas todas significam, eu nunca consegui colocar o dedo de verdade em quem fez isso e por que exatamente eles fizeram isso. Eu precisava fundar na personalidade desse ser para poder entender a mente do Dev Zero, entender a mente por trás de tudo isso. Eu acho que um bom jeito de começar a descrever as características do Dev Zero é que ele era uma pessoa controladora. Várias vezes durante as épocas de desenvolvimento dessa versão paralela de Minecraft, os desenvolvedores já falaram sobre como tinham diversas coisas dentro do jogo que não estavam sendo prontas para ser adicionadas e que foram simplesmente adicionadas antes da hora porque o Dev Zero queria logo que essas coisas entrassem dentro do jogo. No vídeo Internal Footage 3 a gente consegue ver um exemplo dessas implementações antes da hora, quando o Dev 6 entra dentro do jogo e o jogo está sendo infestado por um monte de players que tem o nome de SH, que estão entrando às massas e eles não sabem o que é isso. E pelo que parece, isso é um bug. Tanto que mais pra frente o Dev 4 entra no mesmo jogo que o Dev 6 está e explica que isso tudo era algumas mudanças que o Dev 6 tentou puxar antes da hora, resultando em, obviamente, o jogo quebrando completamente. Já era meio estranho esses updates serem em volta de players entrando no jogo como se fosse uma espécie de bots, mas esse é o menor dos nossos problemas agora. Outro momento onde a gente vê o comportamento do Zero de novo é no Internal Footage 4, onde a gente vê um Dev andando por aquele mesmo mundo do Exorcist de 2010, só que ele entra por uma porta que tá embaixo d'água e assim que ele entra nisso, ele entra numa versão do hub que tá completamente alagada e bugada, tanto que o jogo dele crasha logo depois disso. A explicação que um dos devs deram pra essa situação que acabou de acontecer é que isso era uma espécie de visão que o Dev Zero tinha sobre a aventura que se poderia ter dentro do hub. O que quer que isso signifique. Só que depois de um tempo dentro do desenvolvimento disso, ele viu que as coisas não estavam andando como a forma que ele queria, então ele decidiu pegar ele mesmo pra fazer essa parte do jogo, o que resultou nela tá sendo completamente quebrada aí, como você pode ver. Já dá pra perceber que o Dev Zero é uma pessoa bem narcisista, tanto que não aceita ajuda e trabalho de outras pessoas e até toma trabalho pra ele mesmo quando ele vê que essas pessoas não estão cumprindo da forma como ele quer. Inclusive ele até xingou essas pessoas na época quando não fizeram da forma como ele quis. Só que eu acho que a gente consegue ter uma certa visão sobre do que ele tava falando nesse vídeo aqui, Reinsertion Point. Esse vídeo abre com o player dele com Minecraft minimizado enquanto ele assiste uma gameplay de Shadow of the Colossus, que se você prestar bastante atenção nessa mesma gameplay, tá marcando bem ali no canto da tela que essa é uma gameplay da 17ª luta do Shadow of the Colossus, a luta contra a, entre aspas, minhoca. O que é mentira, porque eu fiz um documentário inteiro sobre Shadow of the Colossus que vale muito a pena você ver, porque eu expliquei muito detalhadamente isso lá. Mas enquanto ele tava vendo esse vídeo, ele nota que o Minecraft que estava rodando em segundo plano começa a carregar uma espécie de hub sozinho. E essa versão do hub é completamente diferente da versão do hub que a gente viu da última vez. A princípio eu achei que isso parecesse só mais uma versão mais atualizada do hub do jogo para as versões mais pra frente depois, mas na verdade pela explicação da descrição, esse lugar inteiro era uma espécie de hub especial para pessoas especiais, e com isso a gente pode deduzir que na verdade o Dev Zero construiu diversos hubs, e pelo que parece também, existiu em algum momento um sistema de ranqueamento desses players, onde dependendo do seu rank, que é baseado em sabe-se lá o que, você poderia cair em hubs diferentes dentro do jogo, sendo esse um dos mais especiais, eu acho. Esse em específico pelo vídeo parece ser um dos mais especiais, segundo relatos do próprio Dev Zero, o que é engraçado se você parar pra pensar que o nome desse cara, desse vídeo, é Homem Mijo. Peaceman. As paradas mais notáveis desse hub diferente é claramente a música de fundo que fica progressivamente mais alta quanto mais perto você chega de um portal, e o fundo da skybox desse mundo que tem uma imagem psicodélica gigantesca que cobre a tela inteira. Daria pra ficar analisando pedacinho por pedacinho desse hub por muito tempo, tem muita coisa estranha nesse lugar. E ainda mais porque de tudo isso que a gente viu até aqui, dessa Lost Media inteira que a gente viu até aqui, essa é a parte mais abstrata e bizarra. O que o Dev Zero queria com todo esse sistema de aventura que ele tava criando? Ele tava criando um culto aqui? Qual que era a diferença dessas pessoas especiais? Pelo que parece, esses testes que eles fizeram desde o começo era uma espécie de recrutamento que eles faziam para as pessoas que entravam no projeto conseguirem ter acesso a essas novas versões do Minecraft com esses novos conteúdos para eles testarem antes de todo mundo. E esses playtesters que conseguiam acesso a essa versão do Minecraft tinham um contato até bem direto com os desenvolvedores do jogo. Uns até demais. O Orbo era um desses playtesters que estavam esse tempo inteiro sempre jogando essa versão e testando as novas coisas que vinham pra ele. Ele era aquele personagem que tinha a mão amarela que a gente viu bem lá atrás no começo, e ele é sem dúvidas um dos que mais tiveram contato com o Dev Zero. Tanto que em um dado momento ele
ele até chegou a entrar em conflito com o Dev Zero, porque o Dev Zero queria usar o mapa dele do Minecraft pra uma espécie de trailer ou demonstração do que eles tinham feito com aquele jogo, e o Warble estritamente disse que ele não queria que o mundo dele fosse usado, que o Dev Zero simplesmente ignorou e decidiu fazer mesmo assim. O vídeo em questão é um vídeo chamado Presentation, onde um personagem chamado Information, que a gente não sabe muito bem o paradeiro do que é esses personagens que tem esses nomes estranhos, passou gravando o mapa inteiro do Warble, que era essa tal apresentação que eles queriam fazer, até que o Warble interrompe pela metade e fala o que ele tava fazendo ali. E pelo que parece depois disso, essa gravação foi pro lixo, porque afinal interromperam ela de acontecer. Uma parada que deu pra perceber sobre o comportamento do Dev Zero é que ele tá muito querendo mostrar serviço. Provavelmente mostrar serviço pra Mojang, uma vez que ele só conseguiu fazer tudo isso aqui e só conseguiu desenvolver toda essa parada de Minecraft por causa do aval da Mojang, então eles precisam mostrar que estão fazendo coisas, e isso provavelmente explica o porquê que ele queria adicionar o máximo de coisas pro jogo dele, conseguir fazer a maior quantidade de mudanças e colocar a maior quantidade de coisas dentro desse jogo no período mais curto possível. Tanto que essa versão avançou tanto em tão pouco tempo que ela passou a deixar de ser esse Minecraft Alpha e tornou-se as versões Lilypads, que era uma versão já extremamente modificada dentro do jogo, que eram quase que completamente irreconhecíveis se você comparar com o jogo normal. Tinha habilidades novas, eventos novos, uma identidade inteira nova. Parecia muito, e eu acredito que eles até estavam tentando superar o Minecraft em tudo o que ele queria ser. Talvez ele estava tentando fazer tudo isso para esse Minecraft que ele construiu ser considerado o Minecraft original, ou pelo menos uma outra versão do Minecraft oficial e vendida pela Mojang. O Dev Zero claramente tinha muita ambição para esse projeto. Ele queria que esse projeto fosse um projeto de sensações únicas, de aventuras únicas. Ele criou todo um sistema de nomeação para cada chunk dentro do jogo para fazer cada uma das chunks ter um nome único e exclusivo para ela, com bosses que spawnam nesses lugares e que levam o nome desses lugares também. Mas eu acho que no fim, tudo isso que o Dev fez acabou sendo um tiro no próprio pé dele, quando ele decidiu finalmente mostrar o trabalho dele. Ei, Warble, me desculpa por todo esse transtorno que você teve que passar ultimamente. Toda essa parada com o Zero e tudo mais. Isso tem a ver com aquela parada do trailer? Sim, grande parte por causa disso. Ele até te culpou por ser a razão pela qual eles não aceitaram ele. Olha, não tenho nenhum problema com o Zero, mas se ele quer ter alguma player base de pessoas que gostem do jogo dele, ele precisa se acalmar. Eu não sei se quando ele fala que eles foram recusados, eles querem dizer sobre o jogo inteiro, uma vez que essas versões Lilypads até tiveram um lançamento pro público, só que o site que isso tudo foi desenvolvido parece meio estranho. O que você tá vendo nessa tela é uma recriação da comunidade desse site, mas ele não me parece muito oficial, nem se você comparar com as versões antigas de sites do Minecraft. Só que independentemente se essas versões caíram com o tempo, a gente tem acesso a algumas dessas versões desse jogo modificado. O jogo teoricamente foi liberado pro público na versão 16 dele, o que liberou pra gente uma versão jogável dessa coisa, só que entrando no jogo e vendo exatamente o que foi construído durante todo esse tempo de desenvolvimento, a gente talvez consegue ter uma bela noção do porquê que foi recusado. É porque tá totalmente quebrado. Esse jogo inteiro parece que tá todo bugado e quebrado. Uma das primeiras coisas que eu percebi assim que eu entrei nesse jogo foi essa quantidade absurda dessa pedra que fica sendo espalhada por diversas partes dentro do jogo que não faz o menor sentido de existir, quebrando qualquer senso estético de Minecraft. É só uma coisa largada e jogada por ali. Fora, claro, esses textos gigantescos na tela, a barra de estamina, a barra de boss que aparece assim que ele spawna no lugar, que fica grudando junto com o texto que mostra o lugar que você tá. Você tá entendendo? Esse jogo tá uma bagunça. Não tem jeito melhor de descrever isso. Até o vídeo onde você encontra o suposto lançamento dessa versão, que tem o link pra baixar, que eu não avisei até aqui, mas não baixem links da internet. Se você for baixar esse jogo, baixe pela sua conta e risco, eu não vou disponibilizar isso. Mostra algumas screenshots da geração de mundo, tá completamente quebrado. Fora alguns posts de pessoas se perguntando sobre figuras estranhas no mundo deles, construções estranhas no mundo deles, quando era suposto no começo do desenvolvimento disso eles apagarem qualquer tipo de prova de que esse jogo sequer existiu, para a própria segurança do projeto. Para você ter uma ideia da quantidade de falhas que tinha todo esse sistema que eles tinham montado de multiplayer de Minecraft, dois garotos conseguiram acessar a conta de Minecraft do Dev 2 dentro deles e conseguiram acessar ferramentas que possibilitaram ele invadir o mundo de diversas outras pessoas, e eles começaram a causar, zoando e assustando um monte de player a troco de nada. Essa talvez foi uma das falhas de segurança mais grotescas que eles tiveram, só que essa falha só aconteceu porque algo muito triste aconteceu com o Dev 2. O 1 ficou bastante recluso depois que nós nos separamos. É realmente triste que depois da morte do 2 em 2014, o 1 tenha cortado qualquer contato com a equipe. Eu não chamaria ele de amigo, mas ele tava longe de ser desagradável. Ele tava sempre tentando dar mais liberdade criativa pra nós. Algo aconteceu no ano de 2014, o que levou à morte do Dev 2. Não se sabe muito sobre quem era esse Dev 2 e sobre quais são as causas que levou ele ao falecimento, mas o Dev 2 a gente sabe que de todo mundo que tava na equipe, ele era o mais velho. Isso é um pouco especulação minha, mas ele pode ter tanto passado de formas naturais como qualquer pessoa que
tem uma idade mais avançada, quanto toda essa carga de serviço que claramente a gente consegue perceber que era bem puxado, uma vez que muita coisa estava sendo colocada sem estar pronta, pode também ter contribuído para que ele possa ter tido algum problema de saúde em decorrência disso. O que o Dev0 queria com essa versão paralela dele de Minecraft ainda não é muito claro, mesmo depois de tudo isso que a gente já viu até aqui. Mas pelo jeito que essas mensagens estão sendo escritas, agora a gente consegue perceber que parece que a situação é que foram todos eles sendo desbandados pouco a pouco. O primeiro que saiu depois do falecimento do 2 foi o Dev1, e consequentemente depois de todos esses, um por um foi saindo do projeto, até que provavelmente o Dev0 ficou sozinho trabalhando nele. E o motivo do porquê eu acredito que o Dev0 ainda esteja trabalhando nessas versões de Minecraft é porque a gente ainda consegue ter a atividade dele hoje em dia. Depois que esse jogo lançou e foi liberado para o público para poder jogar essas versões Lilypad do Minecraft, a comunidade se juntou para criar servidores da comunidade e conseguirem jogar dentro dessa versão para ver se eles conseguiam captar alguma coisa sobrenatural ou esquisita acontecendo enquanto eles estavam jogando. E eles realmente conseguiram. Volta e meia sempre aparece um daqueles personagens esquisitos, seja o Obstruction ou o Information, para mandar algumas mensagens bem crípticas e escondidas, enigmáticas no chat, o que eu acredito que ao menos que eles sejam algum tipo de inteligência artificial que tá dentro do jogo e faz parte do jogo, eles foram mandados ali por alguém. Existe muita coisa estranha sobre os arquivos dessas versões do Minecraft, ao mesmo tempo que tudo isso parece muito normal e parece que o que a gente tá olhando aqui é na verdade uma lost media de algum tempo passado, tem um pequenozinho toque de algo sobrenatural ou estranho que acontece dentro dele. Todo esse mistério é muito em volta de simbolismos, a gente tem coisas muito abstratas que é mostradas pra gente, como por exemplo os nomes desses personagens que aparecem. Na verdade, tudo de estranho que acontece nessas versões de Minecraft é sempre pelos mínimos detalhes, seja a troca de texturas bem pequenas que dão um pequeno estranhamentozinho, até blocos sumindo do nada, e até coisas mínimas como estranhos simbolismos de escadas dentro desse negócio. De diversas formas diferentes, escadas são muito mencionadas, e de certa forma parece que escadas têm uma espécie de propósito estranho dentro desse lugar. A gente já viu esses personagens citando a importância de escadas e falando bastante sobre escadas, diversas escadas aparecem em todos esses vídeos, em até padrões de iluminações. É esse tipo de coisa que me fascinou quando eu vi essas versões perdidas de Minecraft, o quanto que é tudo tão bem construído, e quanto que tem tanta informação sobre o desenvolvimento problemático dessas versões e as pessoas que tem em volta disso. Só que eu acho que ainda tem muito mais pra ser descoberto, ainda mais porque isso aqui tudo ainda tá acontecendo. Ontem mesmo, na data que eu tô gravando isso aqui, saiu um vídeo novo sobre mais uma nova versão que tá sendo feita, e eu tô muito interessado em saber qual que é o resto disso aqui, porque eu acredito que tem muito mais disso aqui que ainda não foi descoberto. Essas versões antigas de Minecraft guardam um segredo muito mais assustador e bizarro, eu tenho certeza disso. Só que isso tá em volta de camadas e mais camadas de complexidade e simbolismos que ainda estão sendo desenvolvidos. Só que eu acho que o motivo disso tudo ainda vai ser revelado logo. É só questão de tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever, que isso me ajuda demais. O que você acha que tudo isso significa depois de tudo isso que eu te expliquei? Dá uma olhadinha aí e me responde nos comentários que eu vou estar muito feliz em criar teorias disso junto com vocês, beleza? Aqui vão estar mais vídeos pra você assistir. Se você quiser ver esses vídeos aqui, eles são muito bons e eu sempre escolho vídeos legais que eu gosto no fim dos meus vídeos pra você assistir mais outro vídeo legal se você tiver com vontade. E é isso aí. Muito obrigado, membros, por estar apoiando financeiramente esse canal, que ajudam ele a manter de pé ainda. E eu acho que eu te vejo outro dia.